Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês o conhecimento deste livro, Manual Prático de Teologia, de Eduardo Joiner. Esse livro, ele é um livro que tem mais de 100 anos de existência e ele traz um conhecimento profundo, prático, simples, que ao mesmo tempo que é complexo, não é complicado, porque existe uma diferença entre o que é complexo e existe uma diferença entre o que é complicado. Complexo, a complexidade ela está na riqueza de detalhes. E o complicado é aquilo que não traz clareza, que não aborda o assunto de uma forma pertinente e que as pessoas elas entendam. Então, ao mesmo tempo, ele é complexo, porém não é complicado. E esse livro, ele traz conhecimentos muito importantes para a nossa vida. E, em primeiro lugar, eu quero abordar o primeiro assunto do livro, que é a existência de Deus. Teologia vem da palavra tel, que significa Deus, e logia, que é o estudo. Então, teologia é o estudo de Deus. As pessoas dizem assim, você não pode se apegar à teologia. Na verdade, a teologia ela é muito importante. Por quê? Porque nós vamos estudar a pessoa que fez todas as coisas, tudo que existe. Então, o primeiro assunto é a existência de Deus. E Theos em grego quer dizer soberano, governador da terra e dos céus. A primeira palavra na Bíblia para Deus, em hebraico, ela é Elohim. Isso significa ser supremo. Então, empregam-se na Bíblia numerosas palavras para descrever Deus e também o seu caráter, os seus atributos. A crença em Deus é o primeiro fundamento da teologia, porque a pessoa precisa crer. Crer que Deus existe e crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E isso é um princípio bíblico, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A solução para os grandes problemas e a forma como vivemos e encaramos o mundo, ela está na resposta da seguinte pergunta: Deus existe? Deus é real? Essa pergunta, ela faz toda a diferença na vida de todo ser humano que nasce. A ideia de Deus e de sua existência, ela já nasce com o ser humano. Ela é inata. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, colocou dentro dele o senso de eternidade. Ou seja, o ser humano, ele tem uma necessidade de acreditar. Ele tem a necessidade de acreditar em algo maior do que ele mesmo. Ele não pode viver uma vida sem crença. Por isso que as pessoas que vivem uma vida em que não acreditam em nada, elas são pessoas infelizes. Porque é necessário acreditar em algo. É necessário ter uma crença em alguma coisa. E Deus deixou essa necessidade do ser humano acreditar em algo para que o ser humano viesse a buscar a Ele, para que o ser humano viesse buscar a conhecer a Deus. A ideia de Deus, ela é tão universal que, embora imperfeita em algumas pessoas que não têm uma instrução correta de quem é Deus, ela é inata no ser humano. Então, Deus ele depositou dentro do ser humano
o desejo de conhecer quem é Ele. E em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz assim, ó, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Quando Paulo, um dos maiores pregadores, um dos maiores intelectuais do cristianismo, ele chegou na cidade de Atenas, que era o centro do pensamento humano, que era o centro da sabedoria humana, que era onde as pessoas desenvolveram ideias que até mesmo hoje ainda estão de pé. Ele chegou em Atenas e ele ficou abismado. Por quê? Porque a cidade estava repleta de altares para diversos deuses. E ele viu um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E nesse altar que ele viu ao Deus desconhecido, ele começou a pregar a palavra de Deus e as pessoas o questionavam. E ele pregou uma mensagem ao Deus desconhecido. Ele falou assim, olha, vocês têm vários deuses, várias crenças, e vocês até mesmo fizeram um altar para o meu Deus. Porque esse altar que nós vemos aqui, ao Deus desconhecido, é o Deus que eu sirvo. Porque nele todas as coisas existem, nele nos movemos, nele existimos, tudo foi feito por ele. E Paulo pregou uma mensagem extraordinária. Se você quer saber mais desse assunto, vai até em Atos dos Apóstolos e lá está escrito de uma forma completa a mensagem que Paulo pregou sobre o Deus desconhecido. E essa mensagem ela traz algo extraordinário, porque em todos os lugares aonde as escrituras são deixadas de lado, Deus, ele é um Deus desconhecido, porque o ser humano não o conheceu pela sua própria sabedoria. Eu estava até assistindo um vídeo que vários estudiosos, várias pessoas que muito inteligentes, elas estavam numa mesa redonda discutindo sobre quem era Deus. E a verdade é que o ser humano, por mais inteligente, por mais sábio que ele seja, ele pode criar uma religião. Ele pode criar um Deus à sua imagem e semelhança, como disse Freud. Porém, ele não consegue chegar perto de quem é Deus. Ele não consegue chegar perto do Deus que a Bíblia revela. Porque a Bíblia diz que Deus o revelou. Deus, ele tornou, ele se revela para o ser humano. Ele se revelou na pessoa de Jesus. Porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então existem 3 provas da existência de Deus. Primeiro, o fato de ser uma crença universal em todos os lugares da Terra. Existem milhares e milhares de pessoas que creem que não vieram do nada, que Deus as fez, que uma mente inteligente as fez, que foram criadas por alguém maior do que elas. A segunda é as obras da natureza. Porque quando você olha para a ordem que existe, para tudo que foi feito, para a complexidade da vida, é muito difícil acreditar que tudo isso surgiu do nada. É muito difícil acreditar que toda a beleza, que tudo que existe, que a matemática, que a ciência, que todas as coisas não foram criadas por alguém maior,
que não nasceram da mente de alguém inteligente, um grande Deus supremo, um arquiteto de todas as coisas que existem. Então, a terceira prova é as Escrituras. E você vai ver que eu vou trazer evidências aqui sobre esses 3 pontos. O primeiro ponto, o fato da crença ser universal nos mais diversos povos, nas mais diversas culturas. Os romanos, quando eles começaram a invadir os povos que eles consideravam bárbaros, eles penetraram no meio desses povos e foram derrotando-os. E sabe o que eles encontraram? O ateísmo? Não. Eles encontraram as crenças em Deus. Eles encontraram pessoas que acreditavam em uma divindade superior. E apesar das várias crenças contraditórias e absurdas que você nota na mitologia pagã e nas culturas idólatras que houve ao redor da Terra, você vai ver que tem harmonia em um ponto central, que é que todos concordam na existência de Deus. Então, em todos os lugares do mundo, você pode estudar isso. Não era o ateísmo que dominava a crença das pessoas, era a existência em algo maior. Porque o ser humano começava a observar a vida toda ao seu redor e Deus colocou dentro dele o desejo de conhecer a Deus. Então a pessoa começava a observar tudo e a ver que não pode ter vindo tudo do nada. Que a beleza, que a ordem, que a alegria, que todas as coisas boas têm que ter uma fonte. E a Bíblia diz assim, porque as coisas invisíveis, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se vê pelas criaturas desde a criação do mundo. Romanos 1:20. E a Bíblia diz assim, diz o nécio no seu coração, não há Deus. Não há Deus. Diz o nécio que não há Deus. Olhe para a natureza. Olhe para a complexidade da vida. Olhe para o mundo ao teu redor. E você vai ver o quê? Ordem, beleza. De onde vieram todos os seres humanos que habitam esse planeta? De onde vieram todos os seres, a diversidade da vida? Olha o tanto de animais que existe, olha o tanto de plantas que existe, olha o tanto de coisas, de paisagens, de lugares. Tudo isso deve ter uma mente por trás do que fez todas as coisas. Olha a diversidade de criaturas e coisas ao teu redor. Isto é obra do acaso? Considere a existência de Deus a partir do fato de que você existe. Descartes, que foi um grande filósofo, que ele resolveu questionar toda a filosofia, todas as crenças existentes, e ele duvidou de tudo e de todos. Se você estudar a vida dele, você vai ver que ele chegou a uma conclusão. Ele disse assim, penso, logo existo. Ele chegou à conclusão de que o ser humano existe. E ele também chegou à conclusão de que Deus existe. E você pode pesquisar os escritos dele, a vida dele, e ele chegou a essa conclusão. Porque apesar de duvidar de tudo e de todos, ele viu que existe a necessidade de um Deus por trás de todas as coisas. Nós existimos. A raça humana não é eterna, mas existe um Deus eterno. Existe uma crença
que ela vai contra a crença de que Deus existe. E geralmente as pessoas que não acreditam em Deus, elas se apoiam em uma crença, numa evolução, a teoria da evolução. E os evolucionistas, eles acreditam que nós viemos de uma ameba. Em primeiro lugar, acredita-se que o mundo surgiu de uma explosão. Só que a pergunta primeira que se faz é: quem estava lá para apertar o botão? Quem criou os gases, não é, que se condensaram para ter uma explosão? Se o mundo realmente veio de uma explosão, quem fez a primeira causa dessa explosão? E aí a grande questão é: olha as milhões de galáxias, de estrelas, o universo amplo em que existimos. E o nosso planeta, no meio desse universo todo, ele tem todas as condições para que exista vida. Por exemplo, Marte já não tem todas as condições para que exista a vida, mas no nosso planeta existe todas as condições para que exista vida. E aí os evolucionistas dizem: mas nós viemos de uma ameba, porque existia água, existia radiação, e lá tinha uma ameba, que de repente essa ameba ela foi evoluindo até se tornar um réptil, e aí esse réptil ele sai da água, ele cria pernas, ele começa a se transformar em um ser primata, de repente ele está curvado, de repente ele já está ereto, ele se torna um neandertal e ele vai evoluindo até o ponto que nós chegamos hoje, e o ser humano está evoluindo cada vez mais. Eu pergunto para você: será que isto é verdade? Porque olha só, é preciso ter fé para acreditar em tudo isso. Porque aonde está o elo perdido? O meio ser primata e o meio ser humano. Por que as pessoas hoje não viram outra coisa, não é? Ou os seres não tem meio macaco, meio homem, meio ser primata, meio homem? Por que hoje não o mundo que nós vivemos, apesar de toda a complexidade, existe uma limitação de espécies. A Bíblia diz que Deus fez as espécies, fez os animais, cada um conforme a sua espécie. Se você pegar um gato e um cachorro e cruzar eles, não vai sair um animal. Por quê? Porque existe uma limitação entre os felinos e os cachorros. Não tem. Se você pegar e você cruzar, não é? Um leão com um tigre, ele vai sair um ligre, que já teve pessoas que fizeram isso. E o ligre, ele é um animal híbrido, não pode ter filhos. Se você cruzar um cavalo com burro, vai sair uma mula. E mula é um animal híbrido, não pode gerar filhos. Então você vai ver, né, não pode gerar outros animais. Então você vai ver que existe essa limitação. E a questão é, não é? A existência de Deus, ela é fundamental para o ser humano. A existência de Deus é provada por todas as coisas que existem ao teu redor, por todas as coisas que existem. Nada pode criar-se a si mesmo. Tudo que existe no mundo tem a necessidade de um criador. Tem a necessidade de uma causa. O efeito
não é a causa. E criar-se a si mesmo é uma contradição, pois pressupõe que o efeito é a própria causa. Ser criado pelo acaso é um absurdo. Dizer que uma coisa existe e não houve uma causa primeira na sua existência é um absurdo ainda maior. E eu quero contar para vocês uma história. Eu li há um tempo atrás que teve um senhor que ele tinha um amigo e esse amigo não acreditava na existência de Deus. E um dia ele comprou um globo terrestre muito bonito, feito pela mão humana, todo esculpido, coisa mais linda. Pagou bastante dinheiro e colocou esse globo na sua sala. E ali na sala, o amigo chegou e viu aquele globo bonito e disse assim: aonde você comprou? Quem fez esse globo? Porque isso é uma obra de um artesão e esse artesão é muito bom. Quem que fez essa arte? E aí ele disse assim: não, esse globo aqui ele simplesmente se criou. Eu estava aqui na minha sala um dia e de repente no outro dia, quando eu levantei, esse globo já existia. E eu procurei evidências de que esse globo foi criado e eu não achei, porque ele simplesmente veio do nada. Aí ele pegou e disse assim: você está zombando da minha cara, você está me tirando, porque é impossível isso não ter sido criado. Olha aqui os detalhes da mão humana. E ele disse assim: não, o globo veio do acaso. Ele disse: não, esse globo foi criado. Ele disse: não, esse globo veio do acaso. E aí ele disse assim: é impossível esse globo não ter sido criado. Aí ele disse assim: por que para você é tão fácil acreditar olhando para esse globo que tem traços da mão humana, que ele foi feito? E por que é tão difícil acreditar em todas as maravilhas que você vê ao teu redor, em tudo que você vê ao teu redor, e você não acreditar que existe um Deus? E aí ele quebrou todos os argumentos do seu amigo ateísta, porque os desígnios de Deus podem ser vistos na Constituição, na harmonia e no propósito de tudo que existe. Olha para você mesmo. Você tem um cérebro e esse cérebro ele está conectado ao teu corpo e ele manda informações através da tua medula espinhal. Existe um sistema nervoso central e existe um sistema nervoso periférico e você está cheio de neurônios por todo o teu corpo. Eu estava estudando há um tempo atrás e eu achava que neurônios a gente só tinha no cérebro. E eu descobri que existe neurônios em todo o nosso corpo. E olha que coisa extraordinária. E um dos lugares que você tem mais neurônios é no teu intestino ainda. E olha só que maravilha, se você está duvidando da minha palavra, vai lá e pesquisa. Para você ver que tudo está conectado. Que se uma areia estourasse na sua cabeça, você morreria. Por quê? Por causa que o teu corpo é feito de uma forma extraordinária. Existe um DNA por trás de você. Existe o dedo de Deus por trás de você. E nenhuma pessoa é igual a outra pessoa. Cada um tem a sua marca, cada um tem a sua individualidade. Não existe dois cérebros iguais. Não existe impressões digitais iguais. Você é um ser único. Deus te fez de uma forma única. Deus te fez de uma forma única e extraordinária. Considerando agora
as evidências bíblicas, porque Deus, ele é manifestado na Bíblia Sagrada. E o livro sagrado ele já começa com essa declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as suas obras. Salmo 19:1. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mãos humanas, como que necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo dá a vida a todas as coisas, pois nele há a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Essas foram as palavras de Paulo para os homens mais inteligentes que existia no mundo antigo, para pessoas esclarecidas. Ele falou com toda a convicção: nele existimos, nele nos movemos. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.